Existem filmes tão poderosos que conseguem marcar o cinema e influenciar tudo que vem depois dele. Esse é o caso de Black Christmas, ou Noite do Terror, e é por isso que ele é o filme do Clássico é Clássico de hoje. Olá pessoal, meu nome é Thiago Grandcham, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui onde a gente fala de terror, de ficção científica, de mistérios, porque é insólito, pulp, fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, considere se inscrever e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Se você é velho de casa já sabe, vai deixando seu like, porque me ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. É assim que o YouTube entende que vocês gostam do que vocês veem por aqui e que ele precisa entregar para mais pessoas. Se você compartilhar com entre os seus amigos, é melhor ainda. Caso você já seja um espectador fiel daqui, considere também o meu apoia-se a partir de R$15. Você já ganha vídeos exclusivos, acesso a um grupo, várias coisas legais que vão chegar mais coisas ainda, mas por favor, considere que me ajudaria muito nesse momento. Se vocês ouvirem crianças gritando no fundo, é porque eu moro em frente a uma praça, então não tem muito o que fazer. E se vocês escutarem novela ao fundo, é porque minha mãe tá assistindo. Mas vamos direto pro vídeo, que é o que interessa. Black Christmas, conhecido aqui no Brasil como Noite do Terror, é um filme de 1974, dirigido por Bob Clark, que é muito mais conhecido por causa de um outro filme natalino, Uma História de Natal. Ele também trabalhou no roteiro desse aqui, ao lado do Roy Moore, que é quem assina o roteiro. Na véspera do Natal, uma casa estudantil feminina é aterrorizada com ligações, assim, de muito mau gosto. Enquanto isso, uma das garotas da casa desaparece sem deixar vestígios. E as coisas só vão piorando e piorando nessa noite do terror. Bom, esse aqui é o Clássico é Clássico, então vocês já sabem, o spoiler tá liberado. Porém, eu me contenho um pouquinho mais nessa parte que eu faço um panorama do filme, contextualizo ele e tudo mais, e deixo pra deixar os spoilers mesmo pra quando eu fizer a faixa de comentários, que é onde eu vou narrando o filme, narrando os acontecimentos e tudo mais. Vamos começar falando do que torna Black Christmas um filme tão importante pro terror. É um dos filmes considerados os papais do subgênero slasher, apesar de que tem toda uma discussão pra gente saber se Black Christmas já é um slasher ou não. Muita coisa que foi consagrada nesse subgênero surgiu aqui em Noite do Terror. Muitas coisas foram acreditadas como tendo acontecido primeiro nesse filme aqui, como o ponto de vista do assassino, pra gente acompanhar ele ali, e também a coisa toda de ter um stalker. A verdade é que tudo isso já poderia ter sido visto no maravilhoso Peeping Tom, filme de 1960 dirigido pelo Michael Poe, mas esse filme não foi tão popular assim na época, ele foi mais redescoberto nos tempos mais atuais. Sendo assim, a gente pode considerar que toda a influência desses tropos no subgênero vem sim de Noite do Terror. Não dá nem pra pensar Halloween do Carpenter com os pontos de vistas ali do Michael Myers sem pensar em Noite do Terror. Inclusive, o Bob Clark afirma que o John Carpenter roubou o nome de Halloween dele porque Halloween seria o possível título de uma possível sequência desse filme aqui que a gente tá falando agora. É engraçado pensar que várias coisas vieram daqui, mas muitos dos clichês do subgênero slasher não tinham nascido ainda. Então aqui, a primeira personagem a morrer é a personagem virgem. E a Final Girl é uma garota que tá grávida e quer abortar. Já que eu toquei nesse ponto, existem muitas leituras feministas a respeito dessa trama da história. A Jazz, interpretada pela Olivia Hussey, está grávida e ela pretende fazer um aborto, porque nesse momento da vida dela, um casamento e um bebê não é o que ela espera, ainda com todos os sonhos que ela deseja realizar. A gente tá falando de 1974, então a conversa toda do aborto ainda é muito delicada. Se você pensar, é delicada até hoje. E mais do que isso, a gente tá falando da protagonista tendo esse tipo de pensamento e ela não é punida por isso. É uma narrativa que você vê até muito pouco nos filmes de agora. O diretor e a Olivia Hussey já falaram em entrevistas que isso nunca foi planejado, que isso não tá no filme nada, que a questão toda do aborto é neutra e que essa questão só existe no filme pros personagens ter sobre o que conversar e por que brigar. Bom, não importa o que eles dizem, o filme pertence mais ao espectador do que a quem fez ele, então se a pessoa recebeu e disse que é um filme feminista, é um filme feminista sim, a leitura da pessoa é o que vai valer e dane-se eles. É interessante que as personagens femininas desse filme são 1000 vezes mais interessantes que os personagens masculinos. As garotas ali daquela fraternidade, sororidade, eu sempre esqueço como a gente tem que traduzir sorority, mas daquela moradia estudantil, elas são personagens bem carismáticas, até as que aparecem muito pouco, você vê algumas camadas nela, ou então pelo menos você sabe que elas seriam personagens interessantes, ou elas têm uma coisinha ali que chama a atenção. A gente tem a protagonista Jess, que se mostra muito decidida, né, com essa coisa dela do aborto e tudo mais, e ela não é aquelas personagens que fica gritando e fazendo drama, ela tá muito certa ali e ela segue certa até o final. Tem a Claire, que é a primeira a morrer, e ela é uma personagem virgem. Mas, em contraponto, ela é a única personagem que a gente vê beijando outra pessoa em cena. Então, assim, tem
Tem essa coisa ali pra gente pensar. Tem a Phil, que é a mãezona do grupo e parece que toma conta de todo mundo ali. E também tem a Barbs, que é a piadista, alcoólatra e bissexual. Ela é uma grande diva e isso vale pro remake também. Ah, eu não posso deixar de falar da senhora Mac, que é, né, a governanta e a cuidadora ali daquela casa e daquelas garotas. Ela é outra alcoólatra da história, mas ela é uma grandíssima querida. Entre os personagens masculinos, a gente tem os policiais, a gente tem o pai da Claire, a gente tem o Peter, que é o namorado da Jess, e a gente tem o Chris, que é o namorado da Claire. E é claro, a gente tem a voz do Billy, a voz do telefone chamando. E eu quero tirar um momentinho pra falar só dele aqui, porque sinceramente ele dá um show. A voz é dublada pelo ator Nick Mancuso e é assim, um dos meus trabalhos de voz favoritos do cinema de terror. É completamente degenerado, ele vai passeando entre vozes infantis, vozes masculinas, até um pouco de vozes femininas, e gemidos, e surtos, e ganidos. Ah, algumas vozes femininas que aparecem são realmente feitas por uma atriz, só que ela não foi nem creditada, a gente nem sabe quem é essa atriz. Mas assim, o trabalho do Nick Mancuso aqui é realmente uma das minhas partes favoritas desse filme. Fica aqui a curiosidade, durante a gravação das cenas com as chamadas, com as ligações, não era o Nick Mancuso que estava ali falando, era o Bob Clark, o diretor, e ele falava coisas terríveis pra elas, mas coisas muito mais amenas do que realmente vai pro filme. Porque ele queria reações mais tranquilas das garotas ali no começo, aquela coisa pra elas achando que é uma piada, e se fosse direto já o que acontece, talvez as atrizes ficassem mais chocadas do que precisaria. Já que eu falei um pouquinho das personagens, eu devo dizer que pra mim todas as atuações ali das garotas são atuações muito boas. Principalmente a Olivia Hussey como Jess e a Margot Kidder como Barb. As outras atrizes aqui são a Andrea Martin como Phil, a Marion Waldman como Senhora Mac e a Lynne Griffin como Claire. Já que eu tô falando das atrizes, se vocês repararem muito bem, vocês vão reconhecer esses rostos em outros filmes de terror icônicos. A Olivia Hussey pode ser vista na minissérie It, né, baseada no livro do Stephen King. O John Saxon, que aqui interpreta o chefe de polícia, é também o pai da Nancy em A Hora do Pesadelo. O Art Hinkle, que aqui faz o namorado da Claire, ele participou de Invasores de Corpos de 1978. A Margot Kidder estrelou Terror em MTV de 1979 e também participou de Halloween 2 do Rob Zombie. Então, assim, todos grandes filmes, grandes personagens. Se eu tenho uma crítica negativa pra fazer sobre o filme, é que o humor ali realmente não funcionou muito bem. Tem umas cenas de humor na delegacia que pra mim podia tirar tudo. O Bob Clark achou que o filme tava muito sério, muito violento, então ele acrescentou essas cenas de humor porque ele não queria deixar esse tom pesado no filme. O Roy Moore, o roteirista oficial, não gostou muito no começo, mas no fim das contas ele gostou do resultado. Outra coisa que os dois se estranharam um pouco foi sobre o final do filme, que hoje em dia é uma das coisas mais aclamadas a respeito dele. Eles chegaram até a escrever dois finais ali, né, um em que a Jess morria na mão do Billy e outro que ela sobrevivia e saía da casa, mas no fim das contas nenhum dos dois foi pro ar e o que a gente tem é esse final em aberto, delicioso, maravilhoso, que deixa ali pra gente decidir o que acontece depois que, né, os créditos rolam. Já que eu falei do roteiro, tem toda uma questão de se isso aqui é baseado numa história real ou não. Bob Clark disse que a ideia, a premissa do filme mesmo vem toda da cabeça dos dois. Porém, foi inspirado em alguns casos que aconteceram, né, lá no Canadá. O problema é que cada entrevista que eles dão, eles falam um caso diferente. Então, assim, foda-se. A gente nunca vai saber qual que é o caso que realmente inspirou. O mais chocante é saber que no Canadá tem tantos crimes violentos. Eles não eram o povo gentil, o povo de bem, o povo educado. O que tá acontecendo? Qual que é a verdade? Se você já assistiu o filme, você sabe que um momento importante é a revelação de que a ligação está vindo de dentro da casa. Talvez tenha te lembrado o filme Quando o Estranho Chama, de 1979, estrelado pela maravilhosa character actress Carol Kane. E sim, esse filme realmente tomou como inspiração Noite do Terror. Essa premissa vem da lenda urbana norte-americana de que, né, uma babá tá lá cuidando de umas crianças e ela recebe uma ligação de uma pessoa provocando ela, falando: você já foi ver as crianças? Você sabe como as crianças estão? E quando finalmente a babá vai ver, as crianças já estão mortas, foram mortas pela pessoa que tá falando no telefone. Eu citei várias vezes o Bob Clark dando pitaco aqui no roteiro, na história e tudo mais, e tá tudo bem. É o trabalho de um diretor, ele é o grande maestro do espetáculo, é ele que, né, ordena e organiza tudo, então beleza. Mas eu queria falar um pouquinho também da questão visual mesmo, de como ele traduziu as páginas para as telas. Eu acho, sinceramente, um dos filmes mais bonitos visualmente que tem. Ele não tem nada de rebuscado, não tem nenhuma firula, mas eu acho que tem algo tão lindo nas imagens daquela casa com a árvore de Natal e as luzes do lado de fora e alguns detalhes da decoração e umas coisas. Eu acho realmente que a composição que ele faz, ele também tem todo um trabalho de luz. Tem alguns momentos que você tem uma luz que só foca num olho ou numa parte, num detalhe.
Ele faz esse trabalho de usar o escuro e o contraste com as luzes da casa. É sinceramente um filme belíssimo. Aliás, A Morte com o Unicórnio de Vidro é uma das cenas mais bonitas do cinema de terror pra mim. Não é um tipo de coisa que você viu, você encontrou depois nos filmes slashers que vieram ali nos Estados Unidos depois. É algo que você encontraria no cinema italiano, os mestres italianos e seus diálogos. É realmente lindo, é um desbunde. Noite do Terror marcou não apenas os fãs, de cinema de gênero e cinema de terror, mas também influenciou muitos dos realizadores e artistas que vieram depois. Eu citei o Rob Zombie um pouco antes e ele diz que esse filme é um dos favoritos dele, já chegou a dizer até que é o filme favorito dele. E eu sei que se você perguntar para outros diretores famosos, eles também dirão que esse filme foi importante. Você pode encontrar Black Christmas, pelo menos um relance dele, um suspiro, em cada filme desse subgênero que veio depois, que foi surgir de verdade no final dos anos 70 e explodir e dominar tudo nos anos 80. Então, se você é fã desses filmes, agradeço ao Bob Clark e toda a produção de Noite do Terror. Certamente é um dos meus filmes favoritos da vida e eu tendo a rever ele todo Natal. Um dos melhores filmes temáticos de terror que existe. Agora a gente vai para nossa faixa de comentários, que é quando eu vou narrando o filme, contando tudo que acontece e fazendo alguns comentários, como diz o nome e tudo mais. Eu adoraria poder inserir para vocês aqui cenas do filme, trechos do filme, mas o meu editor de vídeo é muito difícil de fazer isso, é muito complicado, é um trabalho muito chato e também o YouTube tende, a derrubar esse tipo de conteúdo quando passa de 10 segundos e tudo mais. É uma chatice, então a gente vai ficar com as imagens mesmo por enquanto. Começa ali com a câmera filmando a casa toda enfeitada natalina e logo de cara a gente já tem o ponto de vista do assassino. Ele tá rondando a casa, tentando encontrar uma maneira de entrar e se fazer ficar lá dentro. E assim ele já vai pro sótão. Lá dentro tá rolando uma festinha das garotas, porque vai entrar o Natal, então todo mundo da faculdade vai pra casa. E a gente já tem a apresentação de algumas personagens e dá pra gente ver que a Barbie realmente bebe muito. Acontece a primeira ligação, que é só alguns pequenos gemidos, uma pessoa ofegando e tudo mais, e nada muito que vai se tornar ainda. Mas a Barbie pega o telefone ali, começa a discutir com a pessoa, chama de pervertido, e no final da ligação a gente tem a pessoa falando que vai matar. Logo depois acontece a primeira morte, que como eu já disse antes, é a garota virgem que morre. Então não tinha aquele tropo ainda, de sexo significa morrer, a garota nem transou e já foi de comes e bebes. Ela é assassinada usando um saco, aqueles sacos que você coloca na roupa pra proteger ela, então ele asfixia ela com aquilo. Aí a gente conhece a senhora Mac, que é a governanta, como eu disse, e a gente vê que ela tem um problema com a bebida também. Ela tem bebida escondida em livro, bebida escondida no guarda-roupa, bebida escondida ali no banheiro, que ela escova até o dente com a bebida. A Jess pega o telefone e liga pro namorado dela e fala que precisa conversar com ele. Isso vai ser muito importante, já que o namorado dela é muito importante pra história e vai entrar toda a questão do aborto que a gente vai conhecer. Depois disso, a Jess vai lá bater na porta da Claire pra ver se ela tá bem e acontece uma cena icônica do filme, que é a Claire na cadeira de balanço, com o saco na cabeça, asfixiada, virou até um pôster do filme. Realmente um momento que marcou todo mundo. No outro dia o pai da Claire vai procurar ela, porque ele foi lá buscar ela pro Natal e ela não apareceu. As meninas da casa estão dando uma festa para crianças carentes e o pai da Claire vai lá visitar, pra ver o que aconteceu. Novamente a gente tem uma imagem da Claire com o saco na cabeça, uma imagem que fica marcada e é repetida várias vezes no filme. A Jess conta pro namorado dela que ela tá grávida e que vai tirar o bebê, e ele faz todo um escândalo, uma coisa, um drama de que isso vai estragar o dia dele, que ele tem um recital pra fazer será que aquilo, e que eles precisam conversar, e como se fosse tudo sobre ele e não sobre ela e o corpo dela. Alerta de Split Diopter belíssimo. Amamos Split Diopter por aqui. Acontece mais uma ligação do assassino e aí a gente tem a primeira vez que ele fala Billy, que ele tá falando ali de uma pessoa, ele tá falando como se ele estivesse conversando com o Billy, meio que se referindo a ele também, e a partir daí os fãs chamam ele de Billy. O pai da Claire e as amigas vão lá na delegacia pra reportar que ela sumiu, mas o policial paspalho que tá lá dá uma meia foda pra elas. A Jess resolve ir atrás do namorado da Claire pra ver, se ela falou alguma coisa pra ele, se ela tá com ele. Ele também não sabe dela, então eles resolvem ir lá na polícia, já que a polícia não resolveu nada. O namorado vai lá, tirar satisfação do porquê que eles não fizeram nada. Nisso a gente descobre que uma garota, a Janice, de 13 anos, desapareceu. Volta lá pra moradia estudantil e o pessoal tá jantando e o pai da Claire tá com eles. Rolam uns momentos engraçados aqui que são realmente engraçados, que é a Barbie bêbada falando do sexo das tartarugas e das experiências sexuais dela e tudo mais. E é daqui que vem a questão dos fãs de que ela é bissexual, porque ela tá falando de relações com homens, mas ela está lendo uma Playboy, então isso faria dela bissexual. E eu jamais vou negar que o personagem é bissexual, eu vou aceitar que ele é bissexual e é isso mesmo. O Peter, que é o namorado da Jess, ele não passa no recital dele, sei lá, a apresentação que ele tem que fazer, e tudo
normal, né? Ele tá tranquilo, de boa. Ele só quebra o piano dele, que ele não passou, que é algo que uma pessoa normal, com a cabeça no lugar, com certeza faz. Daí o pessoal lá da casa resolve participar das buscas pela menina Janice e também aproveitar pra procurar pela Claire junto, né? O Peter vai lá na casa, vê que tá meio vazia e fica lá só assistindo. Eles realmente querem que a gente duvide do Peter e ache que ele é o suspeito. Mais uma cena mais que memorável do filme, que é o gatinho indo lá lamber o saco da Claire. O saco de plástico, o saco que tá sufocando ela, tá, galera? Não é as partes íntimas dela. A governanta se prepara pra sair, pra também passar o Natal com a família dela, mas ela escuta o gatinho dela miando, que é o gatinho que tava lá lambendo. E ela vai atrás e aí começa a sequência da morte dela. Ela sobe lá no sótão, acaba encontrando a Claire morta e o assassino também estará esperando pra enganchar um ferro na cabeça dela, um negócio de... tipo um gancho mesmo de transportar peso. A morte dela de verdade acontece fora das câmeras, mas depois a gente vê o corpo dela pendurado lá, então tudo bem. Depois disso, o Billy tem meio que um surto, um ataque de pilantra, começa a quebrar tudo e gritar e falar coisas sem sentido. Enquanto isso, lá nas buscas, eles encontram o corpo da garota. Então, se encontraram um corpo, ela já tá morta, né? Eles não mostram pra gente o corpo nem nada, mas a gente sabe que a garota realmente morreu. A Jess volta pra casa e ela recebe mais uma ligação perturbadora. Logo quando a ligação termina, o Peter aparece vindo lá de cima. Vindo da onde? Vindo do sótão? Não sabemos. Ela finalmente resolve ligar pra polícia, né, e denunciar que tem alguém ligando pra elas e perturbando elas. Aí rola uma DM super chata com o Peter, ela explica muito bem por que não vai ter um neném, que isso atrapalha o sonho dela, que esse não é o sonho dela e tudo mais. A cena é interrompida por um momento de humor e piadas na delegacia, então também vou interromper e falar que tem uma cena de humor e piadas na delegacia. Eu odeio isso. Volta pro Peter destruindo as luzinhas de Natal lá da árvore e ele vai falando que isso vai estragar os planos dele, que ele quer casar, ele quer ter filhos, que não sei o que ela tem que aceitar, que ela precisa aceitar, ela precisa ter um neném, que ele sabe, que não sei o que, e ameaça e ameaça. Mas ela não deixa ele cantar muito de galo não e manda ele embora. A polícia chega lá na casa pra colocar uma escuta finalmente no telefone e também olhar o quarto da Claire, porque até o momento ninguém teve ideia de olhar o quarto da Claire. E ele também avisa que tem um policial, né, de vigia lá fora pra elas, como se isso significasse muita coisa. Depois disso, a gente tem uma cena muito bonita e emocionante com a Phil, né, que é a mãezona deles ali que tava segurando as pontas. Foi ela que foi denunciar, ela que tava lá nas buscas, e ela desaba a chorar, finalmente deixando, né, o peso daquilo cair sobre ela, que a Claire sumiu e aonde tá ela, e é uma cena muito bonita, muito emocionante. Corta pra uma cena bizarra do Billy balançando a Claire na cadeira, ela tá com uma boneca no braço que ele botou e ele tá meio que conversando como se estivesse conversando com outra criança. As meninas que ainda estão na casa foram dormir e a Jess ainda tá acordada esperando, né, uma ligação. O assassino vai pro quarto da Babs e aí tem um close, primeiro close no unicórnio, e a gente acha que vai acontecer alguma coisa, mas não. A Babs acorda tendo uma crise ali de asma e a Jess vai lá socorrer ela. Pra gente ficar com medo, achando que alguma coisa vai acontecer, mas a Babs conta que ela sonhou que tinha um estranho no quarto com ela. Um coral de crianças começa a cantar lá na porta da casa e eu fiquei me questionando que horas são. Porque se duas jovens já estão dormindo, talvez não seja hora de criança estar na rua cantando. Enquanto isso, o assassino volta pro quarto da Babs, enquanto a Jess tá lá escutando o coral de desocupados. E aí acontece outro close no unicórnio e acontece a morte da Babs. E a gente vê o assassino no ataque, sangue pra cá, sangue pra lá, e vai se intercalando com as cenas do coral e sangue, unicórnio, e é lindo. É lindo, é um desbunde essa cena. Eu já disse que pra mim é uma das cenas mais bonitas do cinema de terror. Ela é muito bem filmada, ela é muito bem dirigida. Ela é linda, ela é um espetáculo. Novamente, o telefone toca. Aí rola gemidão do Zap, criança chorando, gente gritando, cachorro latindo, escapamento de moto. Mais uma cena de humor na delegacia. Que saco, não aguento mais isso. A Phil acorda e diz que tá uma gritaria na casa. Que a Jess acha que ela tá falando, né, do ataque de asma da Babs. Mas ela tá falando dos gritos durante a morte. Acontece uma nova ligação, mas é o Peter que ligou chorando. Depois que ele desliga, o policial liga pra avisar que não conseguiu rastrear a ligação e pergunta se não tem alguma chance dele ser o cara que tá ligando e atazanando elas. Enquanto isso, a gente vê que tem alguém no fundo da cena, ali escondido atrás das garotas, que a gente pode ver e eles não podem. A Phil vai lá ver se a Babs acordou, abre a porta do quarto e também vira estrelinha igual a irmãzinha do Chico Bento. Mais uma ligação, e aí é um novo show de atuação de voz do Nick Mancuso como Billy, realmente um show à parte. O policial consegue finalmente rastrear a ligação e vem a grande revelação. A ligação está vindo de dentro de casa. E eu já disse, né, que você pode se lembrar de Quando o Estranho Chama, só que essa frase, exatamente a mesma frase, é repetida no filme.
Até como uma referência, até um policial também que diz. O policial tenta falar com aquele que tá lá de vigia, né? Mas não serve de nada porque ele já virou camisa de saudades eternas. O xerife liga pro outro policial lá, o paspalhão, e fala pra ele: olha, não fala pra Jess que o cara tá dentro da casa, vai apavorar ela, não vamos criar pânico. Fala só pra ela sair de lá. Ele liga pra falar pra ela isso, fala pra ela botar o telefone no gancho e sair tranquilamente da casa. Mas ela percebe, né, que tem alguma coisa, ela começa a questionar. E aí ele entrega que o cara tá lá dentro, que é pra ela sair, ele começa a gritar, ela começa a gritar, um desespero só. E aí rola um show de atuação da Olivia Hussey, porque ela entra num desespero, gritando, pedindo pra Babs e pra Phil descer, pra elas conseguirem fugir. Mas a gente sabe que não tem mais elas. E aí vem aquela decisão de mocinha, né, pra gente lembrar que ela é a protagonista, ela é a final girl, então ela vai tomar a decisão de subir e de não sair pela porta e tentar ajudar as pessoas. Ela pega um daqueles negócios de cutucar carvão, cutucar lenha que tá dentro da lareira. E se você parar pra pensar, isso é muito usado como arma em filmes de terror e filmes de ação. É muito comum. Ela abre a porta do quarto da Barbie e encontra as duas lá, toda ensanguentada, entrelaçadas, e vem o desespero. Outra cena icônica do filme, que é o olho do Billy brilhando apenas pelo vão ali da porta, olhando pra Jess, os dois se olham e entra um momento de desespero. Começa a correria, é puxão de cabelo, é gritaria, com terror, bagunça, correria. Ela consegue correr pro porão e fechar a porta, e ele fica lá socando, gritando, desesperado, tentando quebrar, gritando, urrando. E o filme brilha muito nesses momentos de tensão no porão, com a Jess ali se cagando de medo e o Billy rondando todo lado. A gente só vê a sombra dele passando pelos vidros, né, que iluminam o porão. Só que a gente não sabe quem é ele. Isso, nesse momento a gente lembra, a gente não sabe quem é o Billy. Mas aí quem tá chamando ela ali na frente do vidro é o Peter. Ué, ela tá se cagando de medo, ele quebra dos vidros lá do porão e consegue entrar. E ela vai se escondendo dele, porque ela não sabe se era ele que tava lá na porta gritando, se ele é o Billy. A polícia finalmente chega na casa e a gente só escuta o grito da Jess desesperado. Mas a gente sabe que quem grita não morreu, então a polícia desce lá e encontra a Jess e o Peter. O Peter está desacordado, morto no colo da Jess, e a Jess tá viva ainda. Rola toda uma conversa dos policiais, falando que eles sempre suspeitaram do Peter e sabia, mas que a Jess ia ficar bem, que ela ia superar. A Jess tá ali dormindo sono dos justos. Enquanto isso rola uma confusão de jornalista querendo entrar, e o pai da Claire desmaia, e é um barulhado de policial, uma gritaria, uma coisa. Mas o som diminui e a câmera começa a passear pela casa, agora escura e vazia, e o silêncio reina. Acabou? A câmera vai andando e foca no sótão, e a gente consegue ouvir uma respiração, até um leve gemido. Então o assassino, o verdadeiro assassino, ainda tá ali no sótão. Os corpos da Claire e da governanta nunca foram encontrados e a gente não sabe o que aconteceu com a Jess. A câmera se afasta da casa, igual a cena de abertura mostrando a casa e as luzes, e fica pra gente decidir se o Billy matou ou não a Jess. Os créditos rolam enquanto o telefone volta a tocar. E é assim que acaba Black Christmas ou A Noite do Terror. Se você ficou até aqui, por favor, deixe seu like, deixe aqui nos comentários se você gosta, né? Se você já conhecia Noite do Terror, Black Christmas, se você assistiu os remakes e tudo mais, se eu devo fazer um vídeo sobre os remakes. A época de filmes natalinos já vai acabar, mas vocês podem deixar sugestões pro ano que vem. Então, novamente, lembro vocês do like e até o próximo filme. Beijos!